E aí, turminha, tudo bom com vocês? Aqui é tio Aclécio. Hoje a gente vai ter uma atividadezinha bem legal. Você vai adorar. Veja bem, com a atividade de hoje, a gente vai entender que com as representações de décimos e centésimos surgem novas ordens no sistema de numeração decimal, a ordem dos décimos e a ordem dos centésimos. Vamos compreender como acontece isso? Olha, eu tenho aqui um objeto que ele representa um inteiro. Eu queria que fosse um chocolate, porque só assim eu dava aula e comia chocolate. Então aqui eu tenho um objeto inteiro. Aqui eu teria dois objetos inteiros. Mas e se eu não quisesse usar dois objetos inteiros? Se eu quisesse apenas usar um objeto inteiro e uma partezinha só desse objeto de cá, como eu faria? Simples. Olha, eu poderia dividir esse daqui em 10 partes iguais, olha. Mas, tio Aclécio, aqui eu tenho um inteiro. E aqui eu continuo tendo um inteiro, só que repartido, dividido em partes iguais, 10 partes iguais. E se eu quisesse usar apenas, olha, quatro partes desse daqui. Então, aí você ia usar 4 partes de 10 ou 4 décimos. Ah, entendi, tio Aclécio. Quer dizer que quando eu escuto assim, 4 décimos, é a mesma coisa de eu dizer 4 de 10. Não era 10? Então, se você só vai usar 4, você vai usar 4 de 10. 4 décimos. E tio, se eu quiser usar 6? 6 de 10. 6 décimos. Não é fácil? Então, sempre que você pensar, ou sempre que você vê um número escrito 4 décimos, você já sabe que é 4 de 10. E se tiver 8? E se tiver 8? Você vai estar usando 8 de 10. Não é massa? Mas para isso, ó, tá faltando uma coisa. Para representar o número, eu tenho que colocar uma vírgula aqui no meio. A vírgula é o segredo. A gente vai fazer uma atividadezinha e você vai entender, tá bom? Então aqui eu tenho um inteiro, eu tenho dois inteiros, olha, dois inteiros, mas aqui eu tenho em décimos. Eu posso representar 6, 7 décimos, 2 décimos, quer dizer 2 de 10. Não é fácil? Vamos para a atividadezinha de hoje? E aí, vamos ver como a gente resolve? Mas antes de a gente resolver essa questão de décimos e centésimos, a gente precisa lembrar de uma coisa. Você lembra disso? É o QVL, quadro, valor, lugar, tá bom? O quadro, valor de lugar. Aqui, olha, no QVL, tá?
você sabe muito bem. Aqui é representado, ou está representado, tá? As classes e ordens. Então aqui, ó, tio só colocou a classe das unidades simples, tá? Onde a gente tem unidade, dezena e centena, né? A ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas, que a gente na sala de aula, em muitas salas de aula, conhece como a casa. Casa das unidades, casa das dezenas, casa das centenas, tá bom? Então lembra disso daqui, não lembra? Tá bom, porque olha, isso daqui representa os números inteiros, tá bom? Só que a gente não vai trabalhar com um número inteiro, a gente vai trabalhar com ele dividido em partes iguais, em décimos e centésimos, tá bom? Então vamos lá, agora a gente pode ir. Considere o número decimal, 35 centésimos, tá vendo? É esse número aqui, ó, 35 centésimos. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, sabemos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal e podemos identificar as novas ordens usando o quadro a seguir. Olha, isso daqui, ó, é um QVLzinho, ó, igual aquele que te mostrou anteriormente. Então, aqui, ó, tem a ordem das unidades, né? Então, não tem nenhum valor, é zero. A gente tem a vírgula. Olhe sempre para a vírgula. A vírgula, olha aí, vai ser o nosso super-herói, aquele que vai mostrar para a gente o que é que a gente precisa entender, tá bom? Então, sempre olhe onde a vírgula está. E aqui, olha, a gente tem 3 décimos, ou a gente tem o número 3 na ordem dos décimos, e aqui a gente tem 5 na ordem dos centésimos, tá bom? Então, como funcionaria isso? Funcionaria que eu pegaria um inteiro, tá? Eu pegaria um inteiro e dividiria em 100 partes iguais. Mas eu não quero usar as 100 partes, eu só quero usar 35 partes desse inteiro, no caso, 35 centésimos. Por que centésimos, tio Clécio? Porque aqui, olha, eu estou usando 35 de 100. Vamos para o nosso próximo exemplo? Agora considere o número decimal 5 inteiros e 9 centésimos. Vamos utilizar um quadro para identificar as ordens. Olha, o 5, tá? Olhe para a vírgula. O 5 está na ordem da unidade, tá? Da classe das unidades simples, onde a gente tem unidade, dezena e centena, tá? E aqui a gente tem 0 décimos, mas a gente tem 9 centésimos, quer dizer 9 de 100, 9 partes de 100, tá bom? Então agora a gente vai resolver o nosso primeiro exercíciozinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício, represente cada número decimal em um quadro de ordens e escreva como fazemos a leitura de cada um deles, tá bom? Então aqui tem vários, tá bom? Então, vamos puxar o QVL. Olha, esse é o QVL, quadro, valor, lugar, que você conhece, tá? Você conhece principalmente dessa partezinha amarelinha para baixo, não é verdade? Mas a gente não vai usar esse QVL. A gente vai usar um QVL mais chique, mais encorpado, mais caprichado e mais amplo.
um QVL que tenha também, tá, a ordem dos décimos e dos centésimos. Então vamos lá? Olha que massa! Tá vendo? Então aqui, olha, a gente tem aquilo que você já conhece, que é unidade, dezena e centena, tem a vírgula, o nosso super-herói. E aqui, olha, a gente tem a ordem dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Só que milésimos a gente não vai fazer nenhuma atividadezinha com ele hoje. Por isso que tio deixou cinza aqui. A gente não vai trabalhar com eles, tá bom? Essa classe aqui, ó, é a classe dos números fracionários ou fracionais, ou dos números que foram divididos, quer dizer, eles não estão mais inteiros, eles estão em pedacinhos, tá bom? Então vamos lá. Atividadezinha simples. A gente vai pegar cada número desse e vai colocar dentro do QVL. Não é fácil? Só que tio não vai fazer a atividade toda. Tio só vai fazer as primeiras. O restante você faz sozinho. Então vamos lá. Tio vai resolver o primeiro. Nos números inteiros aqui. Letra A que a gente está resolvendo. Tem algum valor? Não. Então eu coloco 0. Tá? Nos décimos tem algum número? Algum valor? Tem 7. Ó. E nos centésimos? Tem. Pronto. Então a primeira atividadezinha é representar o número no QVL, tá bom? No quadro de valor lugar. Então agora é dizer qual é o nome dele. Aqui é fácil. Como não tem nada aqui na frente, eu não falo nada. Então 77 centésimos. Aí eu escrevo 70 no caderno, 77 centésimos. Vamos para a letra B? Letra B, 1 inteiro e 3 décimos. Onde é que eu coloco o inteiro? Aqui, olha. Vírgula, lembre-se, olhe para a vírgula. E 3 décimos. Tem algum valor no centésimo? Não. Então, como é que eu leio esse número? 1 inteiro e 3 décimos. Não é massa? Então, agora você vai fazer as outras letrinhas do exercício sozinho, tá bom? Pronto. Você terminando de fazer, tem mais letrinhas aí para a gente resolver. Vamos colocar o exercício 2? Olha, exercício 2. Tio só vai fazer a letra F, tá bom? E você faz o restante. Aqui na letra F eu tenho o quê? Eu tenho 5 inteiros. Onde é que eu coloco o inteiro aqui? Aqui, ó. 5 inteiros, vírgula, 7 décimos. Olha. Como é que eu leio esse número? 5 inteiros e 7 décimos. Não é massa? Pronto! Terminamos essa parte do exercício. Então, como é que tio Clécio faz? Bye, bye!